Olá pessoal, aqui é o professor Alessandro e a gente vai resolver agora a questão 92 da prova do Enem de 2010. Bom, na questão 91 a gente leu esse texto aqui, né? O bilinguismo em la educación media. Continuidade, no continuismo. Mas a gente vai ler novamente para resolver a questão 92 dessa vez, tá legal? Vamos lá. Aún sin escuela, incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aun en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta. Pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicação, sí e mil vezes sí. Lengua de imposição, não. Então, pessoal, esse é o textinho, né? E a gente vai ler agora o enunciado da questão, que fala o seguinte: em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. Isso acontece, pessoal, em países que têm mais de uma língua. Não é o caso do Brasil, né? Todo mundo no Brasil, em qualquer estado, em qualquer região, fala o português, certo? No caso do Paraguai, essa língua menos proeminente que ele está se referindo aqui é o Guarani. Não é o Tupi-Guarani, desculpem. É o Guarani, é o que ele está falando no texto o tempo todo, né? Então, ele está dizendo, de acordo com o texto, no caso do Paraguai, né, esse processo de valorização do Guarani, né, dessa língua menos proeminente, que no Paraguai foi o Guarani, se deu pelo ou pela, né? Vamos ler cada uma das alternativas. Letra A. Se deu pela falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares? Olha, pessoal, não é bem isso, né? A gente lembra que a gente leu aqui em cima que ele está dizendo que a inclusão da língua Guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, um avanço da reforma educativa. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O Guarani foi, sim, incluído nos programas escolares e a falta de continuidade dele, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Ao contrário, ele até está dizendo que tem, sim, continuidade a língua Guarani. Então, essa aqui está errada. Letra B. O processo se deu pelo preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. Pessoal, essa manifestação social não se deu por nenhum preconceito, né? O que existe de preconceito aqui no texto é essa palavrinha aqui, prejuízo, né? Que em espanhol significa preconceito, e ele está dizendo que com a reforma educativa, né, que incluiu o Guarani nos programas escolares, né, essa inclusão nos programas escolares teve algumas consequências muito boas, né? Entre elas, o de que os castelhano-hablantes, né, ou seja, as pessoas que falam espanhol, superaram os preconceitos, né, contra o Guarani, né, e passaram a entender o Guarani como uma língua realmente importante de ser aprendida, uma língua que faz parte da história do Paraguai. Tá bom? Então, não é por esse preconceito que se deu o processo de valorização social da língua menos proeminente. Isso aqui também está errado. Tudo bem? Letra C. O processo se deu pela esperança acumulada na reforma educativa da educação média. Gente, esperança acumulada, onde é que aparece essa esperança acumulada? Ela aparece bem aqui, ó. Esperança acumulada. Mas a esperança acumulada que aparece aqui não é uma esperança na reforma educativa. A reforma educativa, ela aconteceu, inclusive ele está elogiando, né, o que aconteceu na reforma educativa, que foi introduzir nos programas escolares o ensino do Guarani. Então, não existe esperança na reforma da educação média, porque ela já aconteceu nesse sentido, né? Então, esse aqui também está incorreto. Letra D.
O processo se deu pela inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Olha que legal, essa parece que está certo, né? Como é que a gente nota que uma sociedade passa a valorizar uma determinada coisa? É por manifestações políticas que podem acontecer, né? Ou por reformas nas leis, certo? Nesse caso, a gente nota uma reforma na educação. A reforma educativa promoveu a inserção do ensino do Guarani nos programas escolares, né? E isso permaneceu, tanto permaneceu que teve algumas consequências boas, como a que ele cita aqui e que a gente já comentou. Essa alternativa aqui, ó, tem cara de estar certinha. Por último, letra E. O processo se deu pelo continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos? Gente, vamos dar uma olhadinha no título do texto? O título do texto fala assim, ó, bilinguismo na educação média, continuidade, não continuismo. Né? A ideia de continuidade e continuismo está associada ao que ele menciona aqui embaixo, né? Comunicação, sim, imposição, não. O continuismo é o que ele não apoia. Então, o processo de manifestação não se dá por continuismo, tá certo? Então, essa aqui também está errada e nós concluímos que, de fato, a letra D é a alternativa correta. Grande abraço, pessoal. Até mais.